Primeira coisa que eu quero mostrar para vocês aqui é a análise de longo prazo que você precisa fazer. Tá? E nesse caso a gente vai colocar um gráfico mensal do Bitcoin na tela. Esse gráfico mensal, gente, olha só. Se você observar esta vela do mês de agora, né, desse mês de janeiro, esses primeiros 18 dias de janeiro, nós estamos superando a máxima de 1, 2, 3. Nós estamos indo buscar a máxima de 4 meses. Quer dizer, há um engolfo de alta aqui para quem gosta de padrões de candle muito interessante. E de fato ele é realmente interessante mesmo. Mas como eu te falava sobre a gente, quem sabe, traçar uma Fibo daqui de cima até aqui embaixo, tá? A minha Fibo ela tem uma configuração um pouquinho diferente, tá? Ela não segue aquelas regras do 618, eu uso muito essa questão de Fibo institucional, né? As regiões que as instituições gostam de entrar no mercado. Uso como o ponto mais importante a região de 50%, porque eu opero Ishimoku, e Ishimoku traz para a gente a teoria das metades. Então aqui observe que simplesmente a gente vindo no gráfico mensal e observando esse topo e observando esse fundo, a gente tem aqui nesta região, e eu posso aproximar a tela para todo mundo ver, a gente tem 50% de Fibonacci. Por isso, então isso aqui é o nosso nível-chave. Isso aqui é o nosso key level. Além disso, além desta região ser a região de 50% de Fibonacci, eu tenho um outro ponto interessante no gráfico mensal nesse mesmo nível de preço. Nós que estudamos o trade institucional, a oferta e demanda institucional, tem uma coisa que nós chamamos de imbalance. Imbalance quer dizer desequilíbrio. Muitos estudiosos de price action, que seguem a metodologia de Albrook, por exemplo, veem isso como um gap de barras. Nós que estudamos a oferta e demanda institucional entendemos que isso é um imbalance. É a mesma coisa que o gap de barras, é só uma maneira diferente de falar. Mas quando nós olhamos aqui, ó, esta velinha aqui, ela tem exatamente o que eu estou falando para vocês. Um gap de barras, para que todo mundo entenda. Mas é um desequilíbrio de preço. Estas regiões tendem a ser respeitadas na sua região de 50%. E é exatamente o mesmo nível que a gente está respeitando. Quer dizer, isso aqui reforça a ideia, né, de que quando você chega num nível-chave, o mercado respeite, como de fato ele está respeitando nesse momento. Esse é o primeiro ponto, que é para a gente entender o porquê desta alta, né? Chegamos no nível-chave. Eu já posso até, nesse momento, tirar a nossa Fibo daqui, né? A nossa ferramenta de Fibo, que eu configurei ela um pouquinho diferente, que já deu para a gente entender que aqui é um nível-chave. Muito bem. Quem me conhece sabe que eu utilizo muito o Ishimoku, né? Eu sempre tenho o Ishimoku na tela, eu sempre tenho ele por aqui, e o Ishimoku está me dizendo o seguinte, que esse movimento de alta, ele sugere para a gente uma possibilidade de buscar uma região entre 27 e 28 mil, que esse nível de preço que a gente está vendo aqui é exatamente esse nível de Tenkan 100, um ponto de equilíbrio de 9 meses nesse gráfico mensal. Então aqui nós temos uma região de resistência. E esta região de resistência também é uma região que, do ponto de vista do trade institucional, ela é uma região onde o mercado desequilibrou também para baixo. Ou seja, Calil, toda esta região aqui poderá ser uma região onde o mercado tenha dificuldade para passar. Então eu estou dizendo que, do meu ponto de vista, se a gente chegar nessa região do 27, 28, de repente 26, é difícil passar. Por isso, não podemos nos animar com uma alta agora acima de 30 mil dólares ou alguma coisa nesses níveis, né? Eu tenho alguns pontos interessantes que validam esse movimento de alta, quem sabe um pouco mais do que já subiu até agora, tá? E eu vou colocar agora um gráfico semanal para a gente entender. Vou tirar aqui a minha ferramenta de equilíbrio para deixar o gráfico um pouquinho mais limpo.
E vou inserir na tela, eu sei que tem muita gente que de repente ainda tem algumas dificuldades para inserir ferramentas, por isso eu trouxe uma tela limpa hoje. E a gente vai inserir aqui um indicador chamado o MACD. Só que eu não vou usar o MACD linha, para deixar um pouco mais suave eu vou colocar o MACD histograma, então eu vou procurar ele por aqui. E vou usar ele, nesse caso, na configuração original. E eu quero lembrar que todo indicador que você utilize, é importante que você calibre ele de acordo com a estrutura que o gráfico está trazendo. O ativo ele constrói uma estrutura gráfica de preços. E todo indicador, acho que se falar todo fica muito genérico, porque eu não gosto de alterar o Ishimoku, né? Acho que o Ishimoku ele foi construído para não ser alterado. Mas a grande maioria dos indicadores, principalmente MACD, estocástico, você precisa regular ele, você precisa calibrar. E aí vem aquela questão, né? A maioria dos traders calibra a média móvel, porque você tem média móvel de 5, você tem média móvel de 8, você tem média móvel de 9, tem de 13, tem de 17, tem de 20, de 21, de 34, de 72, 5. Então veja, o pessoal calibrou a média móvel de todo tipo possível que você imaginar, em vários períodos. E por que nós não podemos calibrar também os outros indicadores, como o MACD, como o estocástico, como o RSI, né? Já tem a calibragem do IFR, que tem o IFR2, enfim, o pessoal já tem entendido um pouco. Quem está mais tempo no mercado já entende que esta calibragem é interessante. Mas nesse caso, a gente vai utilizar aqui, a título de exemplo, né, o MACD histograma, tá? Na sua configuração original. Só para a gente observar algo bem importante aqui. Eu estive dando uma olhada nos estudos de Alexander Elder, né? Ele é famoso pelos seus livros e ele fala muito desta ferramenta chamada MACD. E o MACD, se a gente observar ele, depois da queda, esse colapso da FTX, que aconteceu aqui no mês de novembro, né? No começo do mês de novembro, a gente teve esse colapso que já foi devolvido agora, né? Mas depois disso, se você começar a observar, o MACD ele começou a tentar fazer cada vez um nível mais alto do que o anterior. Cada vez o MACD trazia um nível mais alto. E eu não vou dizer que é errado você esperar apenas quando o MACD cruza a linha zero. Eu vejo que o MACD ele tem que ser analisado barra a barra. Então, nesse caso, observando o MACD, veja que ele estava acima da linha zero já, mostrando para a gente que o mercado estava com intenção de segurar a queda há muito tempo. E essa informação ela pode ser inclusive associada com os dados de rede. Se você colocar dados de rede, você vai ver que houve compras durante essas quedas em detentores de carteiras não tão grandes, vamos dizer assim. O pessoal estava fazendo pequenos aportes e tentando segurar. E o MACD estava apontando isso durante todo esse tempo. Ele, antes do colapso da FTX, ele já estava apontando isso, e depois do colapso da FTX também, ele estava apontando, ou seja, essa alta, ela era uma alta que o indicador, ele estava deixando para a gente essa informação. Muitos de nós não vimos isso, né? Porque às vezes a gente quer operar gráfico de 1 hora, de 4 horas, de 15 minutos e a gente perde esses insights importantes. Mas o MACD já apresentava para a gente esses sinais de que tinha comprador aqui. Porque se não tivesse comprador, o MACD tinha passado para baixo da linha zero. E ele não passou, né? Ele nem sequer, depois da queda da FTX, ele tinha dificuldade para fazer mínimas. Ele sempre foi fazendo máxima. Esse nível mais alto que esse, levemente mais alto, mas eu acho que na tela dá para vocês observarem que é mais alto, um pouquinho mais alto, um degrauzinho, até que de repente veio esse movimento de alta. Então, essa alta, conforme diz o título da live, né, para a gente entender o que está por trás dessa alta, é que muita gente fez aportes aqui, né? E não só em Bitcoin, porque quando o Bitcoin começa a reagir positivamente, o pessoal vai para as altcoins, porque nas altcoins o percentual de rendimento às vezes é maior até do que o próprio Bitcoin, questão de valor e tudo mais. Então o mercado de criptomoedas se elevou por conta de que o Bitcoin tinha essa preparação para esse movimento de alta,
que não adianta eu dizer que eu percebi isso porque eu não percebi isso. A gente vê essas coisas depois que acontece, a gente às vezes não está atento a todos esses movimentos. Tem uma outra questão também por trás dessa alta, que é essa expectativa do Federal Reserve das taxas de juro. A gente vai precisar ficar de olho nisso agora no mês de fevereiro para ver como que vai vir esse relatório, como que vai vir essa expectativa, né? Então o mercado está otimista, o mercado global nesse sentido está otimista para essa redução. Mas veja como é o mercado. O mercado ele é bastante imediatista, né? Com relação a essas informações do Federal Reserve e tudo mais. O pessoal está se sentindo otimista, mesmo sabendo que a gente vai ter aumento. O que acontece com as taxas de juros é uma redução no aumento, mas vai aumentar de qualquer forma. Estava 0,75. Nós estamos felizes porque vai aumentar, a possibilidade de aumentar só 0,5. Mas nós estamos felizes porque vai aumentar ainda assim, né? Ficaríamos muito mais felizes se não tivesse aumento nenhum. Mas o mercado ele já tem essa expectativa. Então, isso também, atrelado a isso, essa expectativa dessa redução no próximo mês, para 0,5 do Federal Reserve, deixa o mercado também otimista. Tá? E por isso a gente está tendo esses movimentos interessantes.